tá? Você que está joia. Esse é o canal do DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer. Meu nome é Denilson, como sempre me apresento para todos vocês. Obrigado pela preferência e obrigado por você estar dando ouvido àquilo que eu estou falando. Nós estamos alcançando um número expressivo de pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal. E eu acredito que é pelo trabalho que nós estamos entregando a todos vocês. Hoje nós teremos 3 eventos, ainda hoje. O primeiro evento, nós vamos ler aqui agora, que é a Goétia, esse livro aí que nós estamos lendo, né? Está no meu arquivo, né? É um livro virtual. A Goétia luciferiana, tem uns 72 demônios, e o Salomão fez uso desses demônios. Então esse é o primeiro passo que nós vamos apresentar agora de manhã. Depois nós vamos apresentar o trabalho que nós estamos fazendo sobre a Semente da Serpente, o livro de julho, que a gente está lendo também, a Semente da Serpente. E hoje às 19 horas, 19h30, eu quero convidar todos vocês para a inauguração do nosso novo cenário. Nós vamos ter um novo cenário aqui no canal DRM. O canal recebeu esse presente, né, essa ajuda de Yahushua, porque resolvemos melhorar um pouco o nosso cenário e eu acredito que vai ser muito legal. Então, obrigado por vocês nos ajudar, por você estar conosco, né? Alguns irmãos nos ajudam financeiramente. A gente não pede oferta, não pede dízimo aqui. Eu vivo do nome de Yahushua, né? Eu vivo praticamente do nome de Yahushua. E Yahushua supre a nossa necessidade. E eu confio em Yahushua. E vocês que estão conhecendo o canal agora, sejam bem-vindos, tá? Espero que eu sou ser humano, pessoal. Eu cometo erro e cometo falha. Aqui não tem esse negócio do bambambam, do cara que não, eu cometo erros. A gente às vezes lê coisa que a gente pode voltar atrás, né? Nós não radicalizamos nada, nós estamos estudando, né? Estudando, e o meu alvo principal, o meu foco é em Yahushua. Depois que eu descobri esse nome chamado Yahushua, eu não quero, eu entendo que pode vir Jesus, pode vir Jesus, pode vir Yahweh, eu quero só falar de Yahushua. É óbvio que esses estudos aí são importantes? São, mas o mais importante é o nome de Yahushua. Quando todo mundo reconhecer que o nome de Jesus Cristo é uma falácia, é uma mentira, e que o verdadeiro nome do Salvador é Yahushua, aí sim, porque eu sei que esse dia vai chegar. Pode ter certeza disso, que esse dia vai chegar. Vamos lá? Vamos começar esse livro aí? Vamos começar a ler? Nós já falamos sobre o Salomão. Salomão pediu sabedoria a Yahu, né? Salomão era filho de Davi. Quando ele recebeu o trono do pai, né? Foi o último grande rei em Yahushurum, em Jerusalém, foi Salomão. Ele recebeu para conduzir as 12 tribos. As 12 tribos se mantinham juntas, pessoal, lá em Jerusalém, ou Israel. Israel. Que é Yahushurum, tá, pessoal? Israel é um nome, vocês sabem que é um nome blasfemo. A deusa Isis, Deus Ra e o Deus El criaram essa junção de nome de Israel, como Yeshua, como muitos outros nomes, como Jesus, como El Shaddai, como outros nomes, né? Elohim, Yahvé, Adonai. Todos esses nomes que criaram, só existem 2 nomes: Yahushua e Yahu, o Deus dos hebreus. Esses são os 2 nomes. Baseado em alguns estudos que nós estamos fazendo, e principalmente nessa Bíblia aqui, ó, todos os dias eu não deixo de falar dela. Essa Bíblia é uma Bíblia Dalit, é uma Bíblia judaica, onde tem um nome, essa única Bíblia aqui que fala do nome de Yahushua. Eu ainda não vi Bíblia falando o nome de Yahushua, eu não vi. Eu tenho a Bíblia aqui na minha mão, eu estou vendo aqui que essa Bíblia tem o nome de Yahushua, esse nome aqui, ó.
Esse nome chamado Yahushua, eu tenho ele. Assim, mas eu também tenho as pessoas que chamam de Yahusha. É um movimento que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, né? Tá vendo aí? Yahusha é Yahushua. O Shua, né? Porque é Yahu e Shua. Yahu é a parte da frente, Yahu, até aqui, ó, Yahu e Shua. Quer dizer, Yahu é a salvação. Eu sou a salvação. Bom, então está mostrado aqui para todos vocês. Vamos ao livro, para a gente não estender muito esse estudo e dar tempo para a gente poder falar também do outro livro e preparar todos vocês hoje. Então Salomão, ele recebeu o trono do rei Davi. Ele tinha a incumbência de levar o povo do Criador, as 12 tribos, os descendentes de Abraão, para a terra prometida, porque eles estavam ainda de passagem nessa terra. A terra de Arushurum não era a terra prometida para eles. A terra prometida era a terra de Canaã. Então eles tinham que caminhar do Egito por toda a África, chegou aí a Arushurum, e de Arushurum, onde tinha um rei chamado Melquisedeque, e Arushurum é o centro da terra, é da onde emanou todo o poder para a criação desse planeta. Ali eles se estabeleceram, eles plantaram um acampamento ali, para depois eles saírem em direção à terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. E aí, pessoal, essa tribo, esse rapaz chamado Salomão, ele foi um dos reis. Quando começou o seu ministério, foi um dos reis muito abençoado, usado pelo Criador. O Criador realmente deu sabedoria a ele, para ele reger o povo. Mas essa muita sabedoria teve um laço do passarinheiro, teve uma armadilha para ele. E ele caiu na maior fraqueza dele. Qual era a fraqueza do Salomão? Mulher. Ele era um cara que amava as mulheres, ele tinha 1000 mulheres, ele teve 1000 mulheres. E dentre essas 1000 mulheres, tinha mulheres que o Criador não permitia que ele tivesse um contato com ela, porque elas eram mulheres feiticeiras, ou mulheres que tinham envolvimento com outros deuses, que não era o Deus do povo hebreu, o Deus do povo de Arushurum. Mas ele se envolveu. E ele foi seduzido pelo poder e pela riqueza e pela luxúria. E esses demônios, aí ele recebeu instruções. Eu não vou entrar direto na vida de Salomão, porque aí vocês vão ter que estudar sobre Salomão. Ele recebeu instruções da primeira religião, uma das religiões mais velhas do mundo, que chama-se maçonaria, os construtores. Os construtores, o Salomão, ele é endeusado dentro da maçonaria. E Salomão, ele descobriu, né, você sabe que eles fazem um pacto com bode, isso não é exclusividade de ninguém. Todo mundo sabe que Yahushua falou que as ovelhas serão colocadas à direita e os bodes à esquerda. Vocês também sabem, pessoal, eu sempre friso isso, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, vamos ler Mateus 4. Eu sempre gosto de mostrar para os senhores, para você entender o seguinte. Tem uma pessoa que falou para mim: Denilson, meu amigo Evandro, um abraço, tudo bem, Evandro? Eu gosto muito desse Evandro, sempre pergunta, ele sabe da resposta, mas às vezes ele fala, e eu sei que é no intuito de ajudar as pessoas, né? De esclarecer, tirar dúvida das pessoas. No livro de Mateus, no capítulo 4, gente, olha só. Mateus 4. Aqui, ó, no livro de Mateus 4, ó. Tá aqui, ó. Yahushua é tentado no deserto. Deixa eu ver se dá para mim colocar aqui, ó. Mas vocês vão ler na sua casa, na Bíblia. Pode pegar a Bíblia comum, pessoal, que tem na sua Bíblia, essa Bíblia do João Ferreira de Almeida. Vocês podem pegar essa Bíblia aqui, ó. Ela tem. Está escrito assim, ó. Lá no versículo
no versículo 8. Está escrito assim, ó. Novamente Satã o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos da terra e a glória dos reinos da terra. Um monte, isso nos ensina, pessoal, que a terra ela é plana. Se ele levou num monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra, não foi numa visão que ele mostrou. Porque se ele fosse mostrar numa visão, ele não precisaria levar num monte muito alto. Era só ele abrir um portal e mostrar. Perdão. Era só ele levar num monte ou num local e fazer uma abertura de um portal e ele ia mostrar os reinos da terra. Mas não, ele teve que levar, ele transportou. Gente, ele transportou Yahushua a um monte muito alto. E de lá ele mostrou todos os reinos do mundo. Todos. Mostrou todos os reinos da terra e a glória desse reino aqui. Qual é a glória desse reino? O que é o topo? O que você acha que é tudo nessa vida? Por exemplo, o Elon Musk, o Bill Gates, a rainha da Inglaterra, não é o topo da vida, não é a Rothschild, Rockefeller, eles não são os donos do mundo, não tem esses que são a elite do mundo. Então o Satã mostrou a elite topo do mundo para Yahushua. Por exemplo, a Anitta ganhou agora o prêmio da música dela, foi a mais tocada em todo o mundo, o topo do mundo. O topo, mostrou o topo. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer para vocês? Então o Satã mostrou, transportou um monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra e a glória dele, disse: tudo isso eu te darei, se prostrados me adorares. Ele é mentiroso, tá? O cão é mentiroso, ele não te dá nada. Ele vai dar com uma mão e pegar com duas. Mas se Yahushua se prostrasse a ele, ele ia perder a grande batalha da nossa vida. Porque nós dependimos de Yahushua. Nós dependimos da vitória daquele homem chamado Yahushua sobre o Baal. Porque todos os outros profetas pecaram. Moisés pecou, Abraão pecou, Elias pecou, Salomão, Eliseu, todos antes de Yahushua pecaram, todos. Não venceram na missão que eles tinham que vir. O único que venceu não foi Jesus, não, foi Yahushua. Ele venceu o diabo. Então ele falou assim, ó, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Yahushua lhe disse: vai-te, Satã, porque está escrito: a Yahu, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Então, todos os demônios, gente, que a gente vai falar aqui, os 72 demônios da Goétia, os 72 demônios que Salomão aprendeu sobre eles. O Salomão, ele tinha o poder. E ele foi tão poderoso que ele falava com os bichos, ele sabia de todas as premonições, ele invocava esses demônios. E esses demônios existem até hoje. Esse livro existe até hoje. E existem pessoas que fazem rituais. Hoje, em 2022, a maioria do mundo está mergulhada nisso aí que nós estamos falando. Vocês duvidam disso? Vamos ler. Vamos começar. Então o livro está aí, né? Vamos lá para o final. Tem uma definição primeira da magia negra. Esse livro ele é mais forte do que a magia negra, do que a Cabala. Porque a Cabala é a árvore de Shefiró. E a gente vai falar sobre a Cabala judaica para vocês. Um trabalho preliminar, né, que eles vão falando. Aí vem o ritual espiritual do dragão, Leviatã e a serpente sinuosa. São todos fatos desse livro. Nós vamos mostrar trabalhando com os espíritos demoníacos e angélicos. Trabalhando com o espírito mas não é sobre isso que a gente vai falar. Eu já vou chegar. Ó, tá aqui corpo de luz. São os temas, tá? Corpo das sombras,
Ah, maluco. E ele dominava sobre essa magia, gente. Isso é magia. Invocações iniciais, invocação ao sagrado anjo guardião, que eles chamam de anjo guardião. Invocação do adversário. Aí, além do anjo guardião, tem como invocar o adversário. Tem um apresentador, e de vez em quando eu vejo um programa de televisão, e ele fala assim: pega ele, vovó. É sutil isso, tá? Isso é bem sutil. Pega ele, vovó. Quem é vovó? Quem sabe quem é da Umbanda, quem é banda, eu sei. O nome é vovó Maria Conga. Ele está invocando, ele invoca a vovó para ele ter audiência no programa dele. No programa agora de televisão. Não vou falar o programa, não vou falar a rede, o canal aberto, mas o apresentador, ele claramente, ele faz uma invocação. Ele faz uma invocação para uma entidade chamada Vovó Maria Conga. Gente, é muito sério. Todos os programas de televisão, eles têm que ter programas de palco, de televisão aberta, eles têm que ter o triângulo, a cruz e a bola. São 3 elementos que formam um ritual. Tem que ter fogo, tem que ter água e tem que ter sangue. O ritual, ele tem que apresentar esses 3 elementos. Vamos lá? Tá ruim de chegar? Eu estou mostrando para vocês o passo a passo do livro, que a gente deveria falar sobre tudo isso aqui, mas eu vou pular etapas e vou direto ao espelho negro. Olha aí, gente, espelho negro. Você sabia que essa tela que você está vendo aí, a tela da LED, televisão de LED, tela de celular, são espelhos negros? São espelhos que recebem energias dos portais. São portais. Eles podem abrir portal. Tem muita coisa que você talvez não saiba que está dentro, atrelado à magia. Pessoas que são bruxos, né? Pessoas que trabalham com magia negra, eles entendem do que eu estou falando. E a maioria do governo, o poder está atrelado, gente, à invocação do mal. Porque o mal, ele tem que estar em cima para dominar todos. Vamos lá? Invocação sexual. Você sabia que tem invocação, conjuração goética? Mas vamos para... Eu estou passando devagarzinho, vamos lá. Aí, ó, chegamos. Os 72 espíritos da Sheferó, ou seja, os 72 espíritos que Salomão aprendeu a dominar. Vamos a eles? Tá vendo essa figura ilustre aí, pessoal? Essa figurinha. Eu vou aumentar mais aqui, ó, para a gente poder ler, ó, para ficar melhor e para me enxergar também. Esse é o primeiro aí, ó. Baal ou Baal, você já ouviu falar? Gente, vocês vão ver esse símbolo em algum lugar. Quando você vê esse símbolo aí em algum lugar, você já sabe que ali está invocando esse tipo de espírito aí. O espírito de Baal. Quem é Baal ou Baal? É um espírito que muda de forma. Bom, gente, quem muda de forma eu só conheço um. É o adversário de Yahweh, que o mundo não conhece. As pessoas não conhecem. Elas acham que só existe Deus, Pai de Jesus. O pessoal pensa que só existe Deus, Pai de Jesus. O mundo espiritual, gente, é muito grande, é enorme. Assim, ó, vou começar falando sobre potestade, principados e dominadores. São 3 classes subdivididas em potestades. O que é potestade, Denilson? São muitos anjos caídos, gente. Potestades são muitos anjos caídos. Principado é um demônio igual a esse aí, o Baal, chefe, Mor, um duque do inferno. E principados.
Principato, potestade e dominadores. Dominadores também é uma hierarquia. É uma hierarquia, vai descendo de cima para baixo. Lúcifer, você conhece como Lúcifer, ele montou, gente, um exército de seres celestiais para lutar, escuta, contra Yahu. Ele arrumou um exército, pessoal. Ele não ama o Criador. Ele não tem nada com o Criador. Ele foi transformado em um dragão. Lá no livro apócrifo de Bartolomeu, quando ele fala que ele quer ver o inimigo, ele tem o desenho do Lúcifer, agora que se transformou num dragão. Quando ele pegou a espada para matar Yahu, porque ele tentou matar Yahu, ele tentou matar o Criador, gente. Por que ele tentou matar o Criador? Porque ele conseguiu destruir a forma, porque o Criador tem forma material, e esse Terron, Baal, ele também tinha uma forma de serpente beliscosa, de um dragão. A história é tão legal que conta, né, nos livros apócrifos. E antes dessa terra ser criada, antes do Criador, eu vi um vídeo ontem da criação, gente, acho que até postei no grupo e postei no Facebook, o Criador mostrando como é que ele criou essa terra, como ele fez essa terra. Gente, é simplesmente sensacional. Antes, no início de tudo, quando o Criador fez os seres celestiais, quando ele emanou da eternidade para o que nós chamamos hoje de tempo, ele trouxe com ele uma sombra do Criador, um acidente que aconteceu, e essa sombra, ela recebeu uma energia negativa, né? Eu aqui até quero retirar que eu falei que emanou do Criador uma semente do mal. Lógico que não. Mas o Criador sabia da existência, ele soube da existência dessa energia. Era uma energia a qual ele, quando estava na eternidade, ele não conseguia ver. Porque a eternidade, ela não tem luz, gente, na eternidade. Ué, Denilson, não tem luz? Não tem luz. A eternidade, gente, não tem luz. O infinito tem luz? Veja bem, existe o infinito e existe a eternidade. São coisas parecidas. O infinito está ligado ao universo e a eternidade não está ligada ao universo. E o Yahu sabe muito bem o que é a energia das trevas. E ele sabe o que é a energia da luz. Por isso que quando ele criou o mundo, ele disse, haja luz, e houve luz. E ele viu que a luz era o quê? Boa! Ele viu que a energia da luz era boa. Está aqui em Gênesis, tá? Pode ler no livro de Gênesis, está lá. Haja luz. Então ele criou da luz. Perdão, pessoal. Da luz, ele viu a sombra. E a sombra, ela se transformou, ele teve que dar uma cara para essa sombra. E ela se transformou em um dragão, em uma serpente beliscosa. E houve uma batalha lá em cima. Nós chamamos de guerras prímivas. Houve uma batalha lá no mar celestial, depois do mar celestial, porque o mar inferior, esse ser, recebeu força do abismo e do mar inferior. E ele queria entrar no mar superior. Ele queria tomar o lugar do Criador. Ele queria se assentar no trono de Yahu, daquele que criou tudo. Criou os seres celestiais. Ele é uma inveja. Esse ser é uma inveja. E a vida desse ser, a existência desse ser aí, é para destruir as obras do Criador. É como se não tem a matéria, não existe a antimatéria, tem a matéria descoberta por Einstein, mas existe também a antimatéria, a energia negra. A energia negra da antimatéria.
E olha o que esses caras estão inventando no colisor de Hadron. Eles estão fazendo um acelerador de partícula para criar a antimatéria. Vai vendo onde esse povo está chegando, né, o conhecimento do homem, aonde ele está indo. E por isso que o Criador falou que quando se multiplicasse a ciência, o fim estaria perto. Bom, então nasceu esse Baal aí, ó, esse Baal, que na verdade é um deus andrógeno, é um deus, ele não tem sexo, ele é mutação, ele não é perfeito. E ele se transforma em todos os outros que você vai ver aí para baixo, ele é mutação, ele se transforma, ele assume a função de todos os outros demônios da Goécia. E Salomão aprendeu a invocar esse deus aí, Baal, que os cananeus, eles adoravam o Baal. O próprio Elias, né, Eliarro, ficou com medo de Jezabel, porque Jezabel começou a adorar Baal, tinha os profetas de Baal. Não tem os profetas do Criador? Elias, Moisés, Abraão, não, Elias, Eliseu, Moisés, os profetas do Criador. Existiam os profetas de Baal. E os profetas de Baal, gente, não era qualquer coisa não. Eles faziam até fogo cair do céu, viu? Eles faziam fogo cair do céu, eles faziam o cajado virar em serpente, eles faziam prodígios. Existe invocação de prodígios que eu estou te falando. Nós vamos ler sobre isso aí aqui. Desculpa que pela manhã eu tomo mel, tá, de manhã para melhorar minha voz, e às vezes fica esse pigarro, e é terrível, gente, é muito terrível. Então Baal é um espírito que muda de forma, seja gato, instituição e descrição, sapo, a forma de Abiã, portal de auto-iniciação do diabo, ou mestre das bruxarias anglicana. Quando convocar Baal, faça isso no círculo de evocação. Por isso que esse negócio de círculo de oração é um trem demoníaco, esse negócio de dar as mãos, né, de fazer um círculo de oração. O círculo é um portal, é de uma invocação para um portal. Absolva a essência dentro desse círculo. Yahweh não precisa disso para ser invocado, gente. E foque na mente para que seja alinhada, imersa nas sombras da identificação antropomórfica do espírito, até que ele se torne em você. Você acredita que eles fazem isso? Para invocar esse Beel aí? Com isso, a Salomão aprendeu isso, tá? Com isso, você vai trabalhar a sua capacidade de mudar a sua própria forma nos sonhos. Nos sonhos. Não tem essas pessoas que interpretam sonhos? Muitas delas têm a energia, claro. Por que sonho, gente? No sonho é que Yahweh fala com os seus filhos. O diabo pode entrar no sonho? Não. Ele pode, no seu sonho profundo, no sono profundo, ele não pode entrar. Ali é uma área exclusiva para Yahweh. Mas ele pode entrar em uma fase do seu sono e te causar pesadelo. Ele pode fazer isso. Tá? Depois a gente vai falar diretamente sobre isso aí, detalhadamente sobre isso, para que as pessoas entendam. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou com Yahweh, mas eu tive um pesadelo. Por que teve pesadelo se você está com Yahweh? Teoricamente, luz e trevas não habitam no mesmo lugar, correto? Mas esse corpo é de carne, gente. Esse corpo já está amaldiçoado. Esse corpo já tem a maldição da morte. Esse corpo é um para-raio de problema. A gente luta todo dia com esse corpo. Por exemplo, eu agora com minha voz. Eu estou lutando contra o pigarro, que pode ser uma série de coisas. Pode ser problema no estômago, pode ser problema de catarro, pode ser uma série de coisas. O meu pai não me fez com isso. Yahweh não te fez com doença, Yahweh te fez perfeito. Yahweh, ele nos faz perfeito. A imperfeição aconteceu por causa dos vírus, por causa dos bacilos, por causa das bactérias.
que essas existiam no ecossistema. E ele pode mudar sua própria forma no sonho. As 66 legiões, ó gente, 66 legião de espíritos familiares podem ser comandadas pela vontade para conseguir alguns resultados na obtenção de conhecimento e que procura. Baal é um poderoso espírito familiar. Baal é um poderoso espírito familiar que pode trazer muitos impulsos instintivos em relação aos animais e à mudança de forma em sonho. Então, o Salomão conseguiu dominar esse espírito que tinha influência sobre os animais. Veja se não é uma afronta ao Criador. Adão e Eva, eles falavam com os animais, eles conversavam com animais, porque, como eu sempre falo, eu até brinco, naquele tempo lá do paraíso, né, não tinha internet, não tinha metaverso, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha comunicação nenhuma. Então, e o Adão, ele conversava com os animais. Só que isso o Criador tirou. Vai vendo, hein? O Criador tirou a comunicação. Quando Adão saiu do paraíso, o Criador tirou essa comunicação com os animais. E Salomão conseguia falar com os animais através da invocação desse demônio chamado Baal. Vamos ao segundo. Agares. Um espírito que permite, esse é o símbolo dele, que permite o entendimento tanto de linguagem como interpretações. Olha aí, ó, vai vendo isso aí, hein? As pessoas que interpretam muito, né? Não são... Veja bem, gente. Existem os interpretadores da parte do Criador e existem os dos demônios, gente. Dos adivinhos. É quando invoca esse espírito aí, ó. Um espírito que permite o entendimento tanto da linguagem como das interpretações. Agares é um espírito que acelera a percepção de linguagem e comunicação. Mágica ou não, para desenhar o meu alfabeto, olha só, para desenhar um alfabeto e ver um alfabeto, desejo ao Shin, eu fiz uma invocação silenciosa a Agares, do modo a acelerar a comunicação entre o subconsciente e o consciente. Olha aí, pessoal, vai vendo que isso é muito forte, isso aí, hein? Não tem esses programas que falam da lei da atração, né? Você desejar dinheiro, você desejar riqueza, você já viu isso, tem na internet? Invocação da riqueza, invocação do dinheiro, invocação de mamon. Não existe isso. Você vai imaginar, você vai pensar, você vai chamar, você vai atrair aquilo para você. Esse é o Agari. Eu fiz uma invocação silenciosa, Agari, de modo a acelerar a comunicação entre o subconsciente e o consciente. Terremotos são um símbolo de uma forte presença individual que não tem como não ser ouvida. Então, legiões, espíritos. Então, mas Denilson, terremoto? Os terremotos são provocados por anjos, tá, pessoal? Tanto da parte do Criador como da parte dos demônios. Tem uma equipe de anjos específica para atuar nesse tipo de abalo sísmico. É muito forte isso, hein? Vamos para o terceiro aí. Não vou dar muito detalhe, senão a gente não vai conseguir ler os 72. Lembrando que eu posso me enganar entre um e outro, mas esse é um livro em que uma pessoa deve ter estudado muito para falar sobre esse símbolo aí, o Vázago. O Vázago é um regente angélico do tarô. Vocês já ouviram falar do tarô? Invocar silenciosamente este príncipe pode produzir impulsos de associação e iniciativa via tarô, assim como permite o desenvolvimento do instinto em associação como ferramenta adivinhatórias. Adivinhatórias, tá? Eles não sabem, os demônios, esse lance de adivinhação é o seguinte, pessoal. O demônio está atuando numa área financeira tua. Então ele vai jogar lá o tarô. Vai jogar o tarô lá. Esse demônio que está na sua vida causando esse problema, ele vai se comunicar com os outros, porque é uma potestade, gente. Demônio, ele não tem telepatia. Os demônios têm que se comunicar, gente, um com o outro. Eles são onipresentes.
Eles não estão no passado e não no futuro. Eles estão agora, aqui e agora. Eles existem agora. A potestade está agora. A gente não está vendo. Aí na sua casa, você não está vendo ela. Mas ela existe. E existe aquelas pessoas que conseguem invocar essa... Você vê isso no filme de Hollywood. Você vê isso nas casas de magia. Magia negra. E existe a magia das magias, que é essa que Salomão conheceu toda ela. Tudo aí foi Salomão que aprendeu. São 72 demônios. Esse vázago é um dos 72 demônios. E ele permite o desenvolvimento do intuito de associação de ferramenta adivinhatória. Vago é também ideal para a divinação via vontade da iniciação futura, ou seja, é o portal para o reino luciferiano do desenvolvimento espiritual. Vago aparece no espelho negro. Vago aparece no espelho negro com o espírito acompanhado pelo vento, de longas roupas, que são tanto angélica como demoníacas, como muitos braços e dedos e unhas compridas. Esse é o demônio chamado vago, pessoal. Tá vendo aí? Espelho preto. É esse espelho que nós utilizamos para fazer as televisões LED, os notebooks, né? São os espelhos negros. A outra sigla aí, vocês vão ver essa sigla em algum lugar, pessoal. O Gamijin. O Gamijin é um dos demônios que é um espírito necromancista. Aí vem falando do tarô, agora vem falando da... Tu vê que todas essas religiões, gente, tem um demônio, tem um espírito que toma conta dela. Por isso que essas religiões são bem sucedidas entre os seres humanos. A necromancia exterior, ela permite uma comunicação com as sombras dos mortos, especialmente durante o sonho. E projeção, hipótese também ser testemunhas e rosto. Em um espelho negro, também de novo, olha como é que esses demônios utilizam o espelho negro. Em um espelho negro, durante a comunicação com ele, pode ser recomendado que o mago utilize o recurso próprio do fenômeno da voz eletrônica. Olha aí, a voz eletrônica, gente, para gravar as manifestações da Samigina e outros espectros no local da invocação, ou no cemitério, ou na tumba, onde for feita a consulta posterior. Ritos goéticos podem ser realizados com menos parafernália, mas depende da capacidade do feiticeiro de sair do transe para invocar as forças em potencial. Lembre-se que esses médiums, essas pessoas que recebem esses espíritos, elas precisam estar no transe. Por isso que em muitas casas de espiritismo você tem que ficar rodando, que aí eu vou ter que conversar com vocês, falar sobre hipnose. Hipnose, para você conseguir hipnotizar a pessoa, ela tem que sair do transe normal. Ela tem que sair do normal. Ela tem que ter como se diz, ela tem que sair da linha do consciente. Ela tem que ter uma baixa consciência para você ter o transe. E no transe, esses espíritos podem se incorporar. E nesse caso aqui, ó, da necromancia, o bruxo, o feiticeiro, que está utilizando-se desse gaminjin aí, desse demônio, que é um demônio que comanda esse tipo de trabalho, ele tem que estar no transe. Vamos ler o último, tá? Como 36 minutos, vamos acabar esse vídeo. Amanhã a gente faz mais outro, tá? Nós paramos na página 41. Marbares. Esse é o símbolo de... Gente, vocês podem ver esses símbolos, vocês podem pesquisar sobre ele. Eu gostaria de agradecer o Davi, que o Davi me forneceu um PDF, né? E eu vou utilizar, tá, Davi, o PDF para falar sobre... A gente vai ler sobre a Lilith, né? Eu tenho um PDF que fala da Lilith. E esse livro aí, eu resolvi ler esse livro por causa dos desenhos, né? Lá tem no PDF que o Davi passou para mim, tem os desenhos dos demônios. Aqui tem os desenhos dos símbolos, porque as pessoas evocam os símbolos demoníacos, que são esses símbolos aí. E o Salomão trabalhava com todas essas entidades, gente, com todas elas. A Marbas. A Marbas aparece nos olhos e na mente, como um leão, ó, como isso aqui, ó, leão, que observa uma sombra tortuosa de se olhar.
Marbas aparecem em qualquer forma desejada, em geral como um homem coberto de sombra. Esse espírito revela o aspecto oculto das experiências de iniciativa como ferramenta de maldição, e pode-se invocar Marbas na mente com as suas 36 legiões do espírito para se manifestarem ou para que se manifeste no inimigo como doença, gente. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Ele pode ser usado também para aumentar a habilidade do sistema imunológico e trabalhar mais eficazmente contra espírito e anjo familiar. Quando eu falo para você que esses demônios... Meu pai foi Ogã. Ogã para vocês que não sabem, Ogã no candomblé e na Umbanda é aquele que bate os atabaques, né? A invocação, porque tem que ter um som, a vibração do ar, tem que ter uma invocação, cada espírito tem um som que se bate. Entenda, gente, o que nós estamos falando aqui não é falar mal de religião, não. A gente está falando o rito de invocação dessas religiões. Começa-se através de umas cantorias, né? Eu posso até cantar algumas, assim, tem pena dele, Oxu, tem a dó, ele é filho de... E aí começa o couro comer, começa os atabaques, e nos atabaques as pessoas, porque nós somos energia, ela começa a rodar. Esse trabalho que é feito com esse tipo de espírito aí, o Marbas, esse demônio, ele tem uma... Gente, cada demônio desses 72 demônios, eles comandam eles comandam uma equipe, ou seja, uma legião de demônios, gente. Não é só ele, não. É ele mais um galerão que só atua nessa área. Gente, Denilson, como é que você está falando essas coisas, cara? Pois é, quando o Yahusha falou, e quando, aliás, o Paulo falou, foi Paulo, não sei quem foi que falou, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Gente... Nós estamos lutando contra uma potestade. Detalhezinho, esses príncipes estão presos. Esses 72 demônios, eles foram acorrentados por Yahusha. Eles estão no abismo. Você imagine quando acontecer no livro de Apocalipse, que esses demônios serão soltos. Todos esses demônios, eles querem habitar aqui na Terra. Eles acham... Por que eles querem habitar aqui? Aí você vai ter que entender a história do início. O Lúcifer prometeu para todos esses demônios aí, cada um deles ia ter um quinhão aqui. Porque a terra foi prometida para Yahusha, ou para Lúcifer. Antes de tudo acontecer, antes dele ser rebelde. O pai estava criando isso aqui, ia ser uma surpresa para o Lúcifer. Ele seria o rei desse mundo. Mas o que ele fez? Ele veio esperar a bênção do pai, se sujeitar ao pai. Não, ele quis bater de frente. Gente, ninguém bate de frente com o poder, com a força. E pelo pai ser amor, porque o Lúcifer sabe que Yahweh é amor. Ele sabe que Yahweh, o Lúcifer conhece o pai como nunca, gente. O diabo, o inferno, conhece o nosso Criador. É como uma pessoa que está no caminho, conhece tudo da Escritura e se desvia do caminho. Você está entendendo? É a mesma coisa. Você está no caminho, está caminhando, está vendo as coisas erradas, sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio só para isso. E a Yahusha veio para dar vida e vida com abundância. Então, a luz não combina com as trevas. Ou você sim ou não. Ou você é do Criador, ou você é do maligno. Só que essas religiões, elas pensam que isso aí não existe. Que o maior milagre do demônio foi fazer com que as pessoas não acreditassem que ele existe. Então, essa marba aí das mentes do leão observa, é uma sombra tortuosa. E este espírito revela os aspectos ocultos da experiência negativa como uma forma de ferramenta de maldição. Pode-se invocar-se o marba na mente com suas 36 legiões. Gente, 36 legiões, gente. Você sabe que uma legião tem 7 mil demônios. 36 vezes 7 dá quanto, gente? Faz as contas aí. 36 vezes 7. Tem 7 mil. 7 mil vezes 36 dá quanto? 7 vezes 6, 36. A 3, 7 vezes 3, 21.
com 3, 24, 240 mil demônios. 240 mil demônios. Perdão. 240 mil demônios que a pessoa invoca. E esses espíritos se manifestam no inimigo e pode provocar doenças, pessoal, nesse corpo. E pode ser usado também para aumentar a habilidade do sistema imunológico. Ele pode dar das duas uma, ele pode fechar o corpo da pessoa, como ele pode provocar doença em quem? A pessoa que manipula esses espíritos, ó, a pessoa que manipula esses espíritos. Quando você está com o Yarro e Yahusha, esse espírito aí, ó, do Marbas, ele não vai ter poder sobre a sua vida. Mas você tem que estar com o Yarro e Yahusha. Você tem que estar na luz. Se você pisar na bola, se você andar nas trevas, esse demônio te pega. Macumba pega na gente? O que você acha? Olho grande, inveja pega em você? O que você acha? O que você acha, gente? Anderson, eu tô com o Yarro e Yahusha. Será que você está direitinho mesmo com o Yarro e Yahusha? Será que você está acreditando mesmo em Yarro e Yahusha? Você pode perceber que a gente fala aqui com todos vocês, mas nós temos que ter uma oração. Nós temos que estar vigiando o tempo todo, gente. Porque o mundo espiritual, quanto mais na luz você ficar, mais as trevas vão se aproximar de você. Então nós falamos sobre 3 hoje, tá bom? No próximo nós vamos falar sobre o Valefor, né? Então são esses demônios da Goétia que Salomão controlava esses demônios. Ele sabia cada feitiço para cada ser, as pessoas que os inimigos que se levantavam contra ele, as pessoas que queriam derrubar ele no poder, ele sabia de tudo isso aí. Precisava disso? Claro que ele não precisava, gente, porque ele tinha Yarro, ele conhecia o Deus dos hebreus, estava mais forte, mas o que mudou a cabeça dele? É como a pessoa está indo com Yahusha, está indo bem, e daqui a pouco ela muda, porque alguém fala uma coisa para ela, e ela ouve aquilo e desvirtua o caminho dela. Só para encerrar esse vídeo aí de 50 minutos, ontem um rapaz escreveu para mim: olha, ô Denilson, cuidado, hein? Você tem que ver se, até de coração ele estava tentando me alertar, você tem que ver, ô Denilson, se esse nome aí, o nome de Yahusha, expulsa demônio. Se não expulsa, meu irmão, demônio eu só vi que só sai com o nome de Jesus. Aí eu falei para ele: eu já expulsei também muitos demônios em nome de Jesus. Demônio expulsa demônio? Expulsa. Demônio cura? Cura. E também mata. E cada legião, ela responde por um aspecto de cada pessoa. Por isso que nós estamos mostrando para você a Goétia. Aí eu falei para ele: cara, eu fui pastor durante quase 12 anos e já fiz muito exorcismo. Eu sei do que eu estou falando. Ah, e para você que está seguindo em Yahusha, o demônio sai em nome de Yahusha, tá, pessoal? E não precisa você gritar, não. É só você invocar na sua mente. E se precisar dar um berro, você vai dar um berro sim. Tu vai falar: ó, olha, demônio, em nome de Yahusha tu está repreendido. Pode sair daqui. E ele vai sair. Porque esse é o nome mais poderoso que tem no mundo. Esse nome não está em igreja nenhuma. Ele não está na mídia. Esse nome não está na mídia. Esse nome é puro. Esse nome é santo. Esse nome é poderoso. É o nome de Yahusha. Que vocês tenham um ótimo dia, tá bom? Amanhã a gente vem com mais para falar com todos vocês, tá? Vamos firme, hein? Vamos firme. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de compartilhar, tá? Vamos seguir em frente, tá? Compartilhe, dê o like. DRM Rodrigues, eu tô com um projeto. Eu tenho um projeto de alcançar 10 mil pessoas até o final do ano. Eu sei que eu consigo se vocês me ajudarem. Se vocês conseguirem 2 ou 3 pessoas, eu tenho 3 mil pessoas inscritas no canal. Se essas 3 mil pessoas, que não me vê todo dia, lógico, é claro, mas se você tirou um tempinho para me ver e puder pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal, não paga nada, é 0800. Por que você quer tanta pessoa no seu canal? Porque eu quero falar de Yahusha para elas. Eu quero que elas aprendam sobre Yahusha. Eu quero ter elas aí me olhando, me vendo, para elas ouvirem, para elas nunca dizerem o amor que eu tenho por essas pessoas. É muito grande. Na hora do julgamento, eu não vou poder falar para o mestre: mestre, eu nunca ouvi teu nome.
Porque nós temos que avisar as pessoas, porque se nós não falarmos, as pedras clamarão. É muito forte isso, gente. Olha, os anjos queriam estar aqui fazendo o trabalho que nós estamos fazendo, saber disso? Ele queria. Um forte abraço, ótimo dia, pessoal, para todos. Ótima segunda-feira.